Olá, seja bem-vindo ao podcast infantil Vem Ouvir Essa História, um projeto aprovado no edital Demais Formas de Difusão Cultural, através da Lei Paulo Gustavo, e que conta com o incentivo da Prefeitura Municipal do Carpina, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Ministério da Cultura e Governo Federal. O podcast Vem Ouvir Essa História estreia com uma temporada muito especial sobre as memórias de Carpina. Por aqui, você vai ouvir uma série de 5 episódios sobre fatos históricos que relatam a formação do município de Carpina, desde a sua origem, desenvolvimento territorial e urbano, bem como a chegada da estação ferroviária e a contribuição da cultura, educação e comunicação para a consolidação de Carpina, como um dos mais importantes municípios da região da Mata Norte de Pernambuco. Eu sou a jornalista, produtora cultural e escritora Josi Marinho. Moro na cidade de Carpina e, com muito orgulho, sou a idealizadora desse projeto. Aproveito para te contar que o podcast infantil Vem Ouvir Essa História tem um recurso de acessibilidade para que o público com deficiência auditiva possa acompanhar toda a nossa conversa. Em nosso canal no YouTube, temos a apresentação do podcast na língua brasileira de sinais com o intérprete Salatiel Pereira, uma forma de democratizar a informação para todos os públicos. No nosso primeiro episódio, eu vou contar para você uma história sobre a origem do município de Carpina, que a princípio vai se desenvolver a partir de uma grande mata. E para me ajudar a contar essa história, convidamos o pesquisador e escritor Sivaldo Venerando. Mas antes, quero contar ainda uma curiosidade. É que no ano de 2018, eu publiquei o livro Carpina, Terra do Leão do Norte, em parceria com o amigo Sivaldo Venerando e também o jornalista Paulo Ferreira. Então, já deu para perceber que a gente ama pesquisar a história e também as memórias de Carpina. Agora, surgiu a oportunidade de trazer no formato podcast algumas informações sobre esta cidade, que se destaca no cenário de Pernambuco pela sua localização geográfica privilegiada, atrativos turísticos e culturais e pelo desenvolvimento populacional e econômico. Então, amiguinho, agora ache um lugarzinho confortável, se acomode, feche os olhos se quiser, porque a história já vai começar. Olá, Sivaldo, que bom ter a sua participação aqui na estreia do podcast infantil Vem Ouvir Essa História. Alegria nossa ter a sua presença. Agradecemos desde já por aceitar esse convite. Olá, Josi Marinho. Olá, galerinha que está assistindo, e é com enorme satisfação que eu venho conversar um pouco com vocês. É verdade que o município de Carpina começou a sua formação a partir de uma floresta? Sim, na verdade, uma mata atlântica recheada de árvores diversas, principalmente o pau-brasil, muito valorizado e explorado para a Europa. Além disso, tinha muitos ipês, assim como aves bastante conhecidas e diversas, a exemplo das patativas, galos de campina, rouxinóis, beijas-flores, canários, araras, papagaios, andorinhas. A mata também era recheada de animais como os tamanduás, as capivaras, um verdadeiro paraíso ecológico. Conta pra gente como ocorreu a formação do território e quando chegaram os primeiros habitantes nas terras que deveriam ser chamadas de Carpina. Foi quando, no século XVII, o casal de portugueses Luiz Álvares Moreira e a sua mulher, Lourença Maria Caldas, adquiriram uma sesmaria, que era um lote doado pelo rei de Portugal para que as pessoas beneficiadas com esse lote de terra pudessem produzir. Esses são os primeiros registros de habitantes em Carpina. No final desse século XVII, Olinda, que era a principal cidade de Pernambuco,
e onde abrigavam e moravam os senhores de engenho ricos. Então, uma guerra pelos preços do açúcar no mercado europeu fez com que eles pedissem dinheiro emprestado aos comerciantes do Recife. Quando estava sendo concretizada a separação entre as duas cidades, em 1710, os latifundiários de Olinda se revoltaram. O preço de sonhar com a independência seria a retaliação da coroa portuguesa. Teve então início a Guerra dos Mascates, que resultou na prisão de 160 pessoas. Conforme os registros da época, cerca de 400 olindenses ou apoiadores se refugiaram nas matas durante quase 3 anos, temendo represálias. Com os desmatamentos, as áreas foram ocupadas com as plantações de cana-de-açúcar? A madeira extraída era transportada com tarifas consideradas altas a partir do Recife para a Europa. Também algumas famílias portuguesas vieram ao Brasil para explorar a madeira. O gado começou a ser criado como alternativa para reforçar a produção da cana-de-açúcar. Quando falamos da história de Carpina, sempre falamos de Martinho Francisco de Andrade Lima, conhecido como o Carpina. Então, Sivaldo, explica melhor a origem dele e a sua importância para a formação da cidade de Carpina. Considerado o fundador de Carpina, a família Andrade Lima chegou a Pernambuco por volta de 1675 e se aventuraram pelo interior do estado para explorar o pau-brasil. Vieram do Recife, atravessaram a Mata São João e pararam no lastro de terra alto e plano, em Carpina. Ele residia à margem da estrada no trecho onde se encerra a atual Avenida Estácio Coimbra. Foi no início do século XIX que Martinho Francisco chegou ao local liderando um grupo de marceneiros, carpinteiros e tanoeiros vindos de Portugal. O grupo cortava árvores, preparava madeira para construções e fazia caixotes para embalar açúcar que era vendido em Portugal. Além de Martinho Francisco de Andrade Lima, outros lavravam madeira denominada pinho e também eram conhecidos como carpinas. Aos poucos, foi se formando o novo aglomerado de habitantes. Quando começaram as primeiras construções nesse território que estava se formando? No ano de 1888, enquanto os negros em todo o Brasil celebravam a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, em Carpina começavam a ser construídas as primeiras casas. João Batista de Carvalho teve uma iniciativa muito combatida pelos demais habitantes, de desapropriar roçados e abrir a primeira praça de Carpina, no lugar onde hoje estão as praças Joaquim Nabuco, Murilo Silva e Otávio Guerra. As desapropriações de roças para levar casas teriam sido feitas também por João Carneiro da Mota, chefe local da Justiça e da Polícia. As casas eram cercadas por plantações de lavoura para sustento das famílias. O desenvolvimento mais impactante passou a acontecer nos anos seguintes. Novas construções foram erguidas. Além de moradias feitas de pau a pique e de tijolo cru, surgiram algumas espécies de barracões, onde se iniciaram as primeiras atividades comerciais de Carpina. Xandu Carpina tinha fama de ser uma localidade indicada para a cura de doenças respiratórias, inclusive a tuberculose. Então, conta pra gente sobre esse período em que o clima da cidade auxiliava na cura de doenças. Vários médicos indicavam isso, e anúncios nos jornais eram comuns, convidando as pessoas que sofressem tísica, tuberculose, para que pudessem usufruir daquele clima maravilhoso. Um dos anúncios dizia o seguinte: está reconhecido por uma grande parte dos médicos e pelos fatos provados que o clima de Xandu Carpina é o mais higiênico e salubre em toda a vizinhança do Recife e, portanto, o mais conveniente aos doentes que necessitem de mudanças de clima, onde se pode respirar livre o ar puro, por ser este agradável, povoado, situado a grande elevação, acima de Paudalho e Limoeiro e Nazaré da Mata, em virtude dos maravilhosos
resultados obtidos das doenças, que vem salvando a vida de muitas pessoas. Outro fato curioso foi a mudança do nome de Chão do Carpina para a Floresta dos Leões. Aposto que as crianças que estão nos ouvindo ficaram agora curiosas para saber. Será que tinha leão por aqui para a cidade chamar o nome de Floresta dos Leões? Ela se deve ao empenho de um homem, Dr. Francisco José Chateaubriand Bandeira de Mello. Isso mesmo, o pai do famoso Assis Chateaubriand, proprietário e fundador dos Diários Associados. O Dr. Francisco decidiu morar no povoado devido a sua mulher ser diagnosticada com doenças respiratórias. Ele construiu uma casa no estilo normando, plantou árvores ao redor e formou um pequeno bosque com magnólias, carolinas e outras árvores. Só depois de 1902 a 1904 foram transplantadas do Jardim Botânico de Petrópolis e de Belém para Carpina mudas de árvores frondosas, entre elas a sucupira. Quando as árvores cresceram e começaram a encher-se de folhas, o Dr. Francisco passou a dizer que morava na Floresta dos Leões. Aos poucos, as pessoas chamavam o lugar inteiro de Floresta dos Leões e não mais de Chão do Carpina. Para reforçar essa conquista, Dr. Francisco encheu a vila de leões esculpidos em madeira, bronze, cimento e gesso, desde a estação do trem até chegar ao pequeno cemitério. Insistindo no nome, ele brigava com quem teimasse em chamar o lugar de Chão do Carpina. O fato causou uma enorme confusão aos pequenos comerciantes que defendiam nas páginas do jornal Reação o reembolso postal para suas vendas. Alguns se diziam estabelecidos em Chão do Carpina, mas a maioria já imprimia em seus anúncios o novo nome do lugar. Foi o Dr. Francisco que em 1901 pediu ao presidente da República, Afonso Pena, que estava em excursão pelo Nordeste, a autorização para trocar o nome do povoado para Floresta dos Leões. A denominação, ao contrário de que muita gente pensa que eram os animais africanos, os leões que habitavam em Carpina, muito pelo contrário, era uma homenagem aos heróis pernambucanos dos movimentos que lutaram nos movimentos da independência. Outra coisa que sempre me deixou curiosa é o pedestal com o leão de bronze na Praça São José, bem perto ali do Banco do Brasil, no centro de Carpina. Sivaldo, qual é a história desse leão e o que ele representa? Ele é feito de bronze e foi esculpido na França e está sobre um pedestal. A inauguração dele foi em 7 de setembro de 1909. Naquela ocasião, Assis Chateaubriand, o futuro fundador dos Diários Associados, era ainda criança e fez um discurso de improviso, pois o leão fora encomendado pelo seu pai, o Dr. Francisco José Chateaubriand Bandeira de Mello. E no monumento há uma placa onde se lê: "O povo ajoelhado venera os heróis de Pernambuco, chamando-os Leões do Norte." Ouvindo você falar, agora fiquei pensando, como era a vida em Floresta dos Leões? Tinham muitas casas, energia elétrica. Como era o modo de vida dos primeiros habitantes que povoaram a Chão de Carpina? Era pacata. No início do século XX, a vila não tinha energia elétrica. A população tinha o costume de fazer serenata à luz da lua, onde se cantavam as modinhas românticas e conversava-se pelas calçadas. O atual e moderno centro de Carpina tem poucas semelhanças com o cenário existente no final do século XIX. Havia muitos engenhos nos arredores. A pequena Floresta dos Leões, a exemplo de outras vilas, o ensino era, em geral, particular. Naqueles tempos, uma das atrações em Floresta dos Leões era passear na estação do trem na hora em que o trem chegava. Havia poucos eventos. Lembrando ainda, pessoal, que Sivaldo Venerando é coautor do livro Carpina, Terra do Leão do Norte. Então vamos aproveitar e fazer um comentário sobre essa obra, que eu também participei juntamente com Paulo Ferreira. Conta melhor, Sivaldo, como as pessoas ainda podem ter acesso a esse livro. Ainda temos ele na versão digital? Esse livro ele está disponível na forma física e também em e-book, através
do endereço digital www.cenarioeditora.com. Recado dado. Agradeço, Ivaldo, por sua participação. Até outra oportunidade. Agradeço pela oportunidade de poder participar do podcast infantil Vem Ouvir Essa História. Até breve. E aí, gostou dessa história? Eu amei! E gostaria de deixar aqui registrado ainda que o podcast infantil Vem Ouvir Essa História é um projeto aprovado no edital de mais formas de difusão cultural no ano 2023, através da Lei Paulo Gustavo, e conta com incentivo da Prefeitura Municipal do Carpina, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Ministério da Cultura e Governo Federal. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou da história que te contei hoje. Quero muito saber! E no próximo episódio, te convido a vir ouvir a história sobre a estação ferroviária de Xande Carpina. Vai ser demais! E para conhecer mais sobre o podcast infantil Vem Ouvir Essa História, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. O link está aqui na descrição do podcast. Aperte o botão de seguir no nosso canal do YouTube, no Spotify e no Instagram para não perder nenhuma parte das histórias que vamos te contar por aqui. Nos encontramos na próxima semana com uma nova história. Então, até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!